Juíza Lúcia Viana, seja muito bem-vinda ao Real Time 1. Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Sua poltrona é essa daqui. Muito obrigada. À vontade. Aqui é como a gente planejou isso aqui para ser uma sala de casa para a gente conversar e bater um papo. Estou super à vontade e muito grata. Obrigado mesmo. Só contar para a senhora que a câmera que está mostrando a gente é aquela câmera lá no fundo, uma câmera mais em plano aberto, mas em algum momento, se a senhora quiser falar diretamente com o internauta, a câmera 3 está à sua disposição aqui, tá bom? Bom, eu estou aqui com a juíza Lúcia Viana, presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica no Amazonas. Vai tomar posse daqui a 2 dias, tá bom? Roda a vinheta e a gente já volta conversando. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, quando a gente olha para a magistratura brasileira, ela é composta 38% de mulheres. Há uma diferença gigantesca ainda em relação aos homens. É por isso que importantes cargos como esse precisam de pessoas com um grande engajamento para olhar para isso e tentar motivar outras mulheres a entrarem no direito, a serem operadores do direito, entrarem na magistratura. É por isso que a juíza Lúcia Viana já está aqui no Real Time 1. Muito obrigado mais uma vez mesmo por ter vindo aqui. Boa tarde, eu que agradeço. Doutora, qual a principal missão? Daqui a 2 dias a senhora toma posse. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Verdade. Qual é a principal missão da associação e o que a senhora vai tentar a todo custo desenvolver? Então, a Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, seccional do Amazonas, assim como a nacional, a BMCJ nacional, pugna para assegurar os direitos, as garantias e a proteção das mulheres. E não só as mulheres de carreira jurídica, nós hoje já ampliamos o leque porque a mulher precisa cada vez mais de proteção. Haja vista todo o noticiário aí do dia a dia, todas as violências, né? E nós temos uma agenda que a gente segue a agenda da ONU, que são temas de proteção à mulher. Então essa agenda, ela chega até Goiânia, que foi onde eu tomei posse nacionalmente, que é a posse que vai acontecer agora é estadual, onde eu vou também dar posse à diretoria. Né? Então, em Goiânia, justamente é a sede da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, onde foi o local que foi estabelecido no Brasil, né? Onde se estabeleceu a sede da Internacional, que é a Federação, e da Nacional, que é a BMCJ. Então, cada vez mais nós vamos buscar a ampliação do espaço da mulher, nisso que você acabou de falar, no mercado de trabalho. E não só no mercado de trabalho de carreira jurídica, mas a colocação da mulher no legislativo, no executivo, no judiciário, em cargos de destaque, em empresas, cada vez inserir a mulher no mercado e protegê-la contra as violências, contra as violações costumeiramente assacadas contra as mulheres nacionalmente e internacionalmente. Tem um braço da associação que está diretamente ligado a esse aspecto, que é a proteção, a orientação, a possibilidade de até mesmo acolher com uma conversa, com um bom direcionamento, mulheres Exatamente. que infelizmente enfrentam esse tipo de problema. Então, aquelas mulheres excluídas das informações, excluídas da sociedade, que tenham renda menor, que são desempregadas, que sofrem violências nos seus lares, que é impressionante, a maior violência dentro de casa. Aí depois a gente verifica isso externamente, no meio ambiente do trabalho, na falta de colocação da mulher no cenário de cargos politicamente mais considerados. E para isso a gente usa cartilhas, para esse acesso, para essa conscientização, palestras em locais de menos desfavorecidos, de maior vulnerabilidade, de hipossuficiência, onde as mulheres estão, seja no trabalho, seja em casa, seja no lar, seja na rua, seja no meio médico. Muitas mulheres são violentadas até numa simples consulta médica. No parto a gente viu recentemente que que absurdo. Um absurdo. São coisas que a gente jamais imagina que possa acontecer, não é verdade? É um momento tão especial, né? O maior momento, o momento sublime da vida de uma mulher, que é ser mãe, e imaginar que ela justamente
anestesiada, possa ser vítima de uma violência como essas que agora a gente... Porque depois que desencadeou um caso, a gente viu que começa a surgir outras situações. Que é que nem daquele médico, né? Naquele momento que foi... teve coragem de contar, iniciou um processo, aí começa a surgir novos outros casos. Exato. Então, assim, a gente trabalha muito com universidades, com escolas primárias, a gente trabalha com comunidades desfavorecidas, de baixa renda, para essa conscientização, sabe? A gente precisa do apoio de órgãos, a gente precisa do apoio de outras associações. Eu também sou da Associação dos Magistrados do Amazonas, da diretoria, sou secretária-geral e diretora cultural. E esse mesmo trabalho que a gente faz na BMCJ, a gente faz na Associação dos Magistrados, a gente faz no Tribunal de Justiça com a Lei Maria da Penha. Enfim, e sobretudo nas faculdades, nas universidades, nas escolas públicas, né? Esse é o ponto mais importante, porque quando a gente trabalha na cultura, quando a gente trabalha na educação, só assim a gente pode mudar esse cenário. A senhora é professora, a senhora está dentro da academia. Qual é a perspectiva que a senhora percebe das suas alunas hoje, olhando para essa possibilidade, esse horizonte que precisa ser preenchido? E aí eu vou repetir aquele número que eu falei. 38% da magistratura corresponde às mulheres. Ou seja, a gente tem uma diferença gigantesca ainda. São dados do Conselho Nacional de Justiça. A senhora entende como professora que as alunas... ali que vai começar. É ali que começa a modificação? Que vai começar. Por isso que eu digo, só a educação pode mudar esse cenário. Você passou um percentual catastrófico, que é um dado oficial do CNJ. Então, é ali, no banco, na sala de aula, e eu diria não só na universidade, porque eu estou na universidade, sou da academia há 30 anos, onde já ministro aulas de ensino superior de direito, na minha área de direito, comecei com direito comercial e depois empresarial, ambiental, hoje processo ambiental. Até me aposentei do magistério superior agora, estou mais na coordenação dos cursos, né? Coordenei muitos cursos em Manaus, estou também há 30 anos nessa seara de coordenação, comecei no CIESA, fiquei 13 anos, depois 11 anos, onde nós fundamos a Universidade do Estado do Amazonas e curso de Direito, depois mais 9 anos Marta Falcão e hoje eu estou na Faculdade de Santa Teresa, há 4 anos coordenando o curso de Direito. Penso exatamente nesse papel crucial que nós temos, coordenadores e professores em sala de aula, em conscientizar, em colocar essa plantinha desde o aluno ali nos seus primeiros passos no direito penal, nos direitos humanos, de saber, porque às vezes a mulher, ela sofre violações e ela acha aquilo como normalidade. Eu tenho que me submeter a isso porque é meu pai, porque é meu padrasto, porque é meu tio, porque é meu avô. E ela acha aquilo como uma normalidade, ela começa a encarar aquilo porque é a base familiar que já não tem essa concepção. Aí a aluna chega na universidade, no banco da faculdade, e o professor começa a ensinar a ela e dizer, alunos, hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que fez 40 e poucos anos, né, da instituição, da regulamentação dessa lei, que essa lei surgiu por uma punição. Isso é muito interessante contar. A senhora Maria da Penha, ela sofria violência do marido, era chicoteada, era maltratada, era violentada psicológica e fisicamente há muitos anos. E o Brasil não tinha essa regulamentação que protegesse, que punisse o marido. Até ficar paraplégica. Até ele dar aquele tiro quando ela estava tomando banho e ela ficou paraplégica. E essa senhora, como já há muitos anos ela vinha sofrendo isso, só tinha um caminho, ser apoiada pelas ONGs. E foi uma ONG que conseguiu levar a reclamação dela à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que esses são os passos. Inicialmente uma denúncia online, no portal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se apresenta a sua denúncia, vai ser apurada internacionalmente, se tem provas, se realmente é robustecida, é fundamentada a sua denúncia, e só uma ONG para apoiar, porque isso demanda dinheiro também. E ela não tinha dinheiro sequer para pagar um advogado. E foi através de uma ONG que ela chegou até a Comissão de Direitos Humanos, Internacional de Direitos Humanos. O próximo passo é justamente
a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, apura-se na comissão, verifica-se que efetivamente é um caso de gravidade, que o Brasil nada está fazendo, a omissão absoluta das autoridades, porque não tinha legislação, e foi levado o caso dela à Corte Interamericana de Direitos Humanos, apurada e condenado o Brasil. Essa condenação incluiu uma farta indenização para ela para o resto da vida e incluiu também a imposição ao Brasil que regulamentasse essa proteção. Então, você já imaginou um aluno, uma aluna em sala de aula, saber de onde surgiu essa lei? Por que surgiu essa lei? Que era uma violência doméstica dentro de casa, absurda, que ela podia ter morrido. E que ela ficou condenada. Ela ficou condenada e marcada psicologicamente perto da vida e condenada à cadeira de rodas. E, por sorte, não faleceu. Né? Então, isso é muito interessante. É no banco da faculdade essa conscientização inicial, que a partir dali novos alunos, novas cabeças vão surgindo para tentar mudar essa realidade do país. E são esses alunos que vão se tornar as autoridades. São esses alunos que vão galgar o espaço no mercado de trabalho, em vários cargos da Justiça, onde podem mudar, do Ministério Público, da Defensoria Pública. É esse o caminho, que deve ser trilhado. Agora, a senhora tocou no aspecto da Lei Maria da Penha, e como uma pessoa integrada nesse tema, eu lhe pergunto até como uma estudiosa do assunto. Existe possibilidade do Brasil, da legislação brasileira, avançar ainda mais nesse sentido da Lei Maria da Penha? Existe. O que precisa melhorar, doutora? Existe, porque apesar disso, os dados também são estarrecedores do crescimento da violência doméstica contra a mulher, apesar da Lei Maria da Penha. Por quê? Ainda há muito que se avançar. Né? Então, às vezes, vou dar um exemplo aqui, bem acessível. Às vezes, a senhora, a moça, a pessoa, a esposa, a filha, vai à delegacia da mulher. Quando ela faz aquela denúncia, há um prazo para uma audiência. E o número é muito alto de denunciantes que não voltam para dar prosseguimento. Ou porque são ameaçadas, ou porque desistem realmente. E esse é o primeiro óbice do aumento da violência. Então, ela é continuada. Há um número muito grande de, como é que eles chamam, a delegada da Maria da Penha, de audiências arquivadas. Audiências arquivadas. Então, começa daí. Vamos dizer que aquilo avançou. Avançou, ela foi para a audiência, foi oferecida a denúncia pelo MP, com base em todo o conjunto probatório na fase policial, e vai direcionada para a Maria da Penha. Nós temos várias, não é? Da Maria da Penha, especializadas. Assoberbadas. Mas que também, às vezes, não chegam ao fim. Qual é o fim? A condenação. Qual é o fim? Porque logo ali, de pronto, na audiência, na Lei Maria da Penha, a juíza verificando que é grave a situação, com comprovação, ela logo decreta o afastamento. Então, o cidadão não pode, ou o marido, ou o ex-marido, ou o namorado, ou o convivente de união estável, seja o que for, ou o pai, ou um parente, aquele que cometeu o abuso, a violência, ele não pode aproximar-se da pessoa, ele não pode enviar uma mensagem de WhatsApp, ele não pode ligar para a pessoa, isso fica tudo no termo, para que justamente eles sejam impedidos de ter contato, pelo menos até o final do processo. E o que a gente vê também lá, que é comum, eles não cumprem. Eu estava com uma amiga, em que foi decretada, amiga íntima minha, em que foi decretado o afastamento e todo tipo de comunicação, e ainda assim ele continuava ligando. Ainda assim ele continuava mandando mensagens, ameaçando. Então, essa minha amiga chegou a pensar, mas Lúcia, se eu for lá, veja bem, a que nível chega a pessoa acaba se sentindo culpada pelo que pode acontecer ao outro, mesmo ele estando errado. Mas se eu for lá informar a juíza que ele está descumprindo o acordo, que ele está vindo na porta do meu condomínio, que ele continua me ligando, ele vai ser preso. Ai, coitado, é o pai das minhas filhas. Olha só. Então, há muitos obstáculos.
Outros que a gente pode citar assim, em breve análise. A falta de estrutura ainda da delegacia, a falta de estrutura das varas especializadas, que não consegue acompanhar o número de juízes, o número de promotores, o número de funcionários, a equipe interdisciplinar que tem que dar o suporte para isso, que é psicólogos, né, assistentes sociais. Então, às vezes, até visitando, indo na família, na casa, ver como é que está. É muito difícil esse acompanhamento. Então, por isso, a implementação da Lei Maria da Penha ainda carece de muitos outros aspectos para que ela atinja a sua finalidade. A gente costuma dizer no direito, das primeiras lições no direito, na disciplina Introdução ao Estudo do Direito, Teoria do Direito, por que surge a lei? Para que surge a lei? A lei surge em determinado momento, em determinada demanda, em determinado momento histórico do país. Diante de determinado momento, surge aquela lei. Aconteceu uma situação, a situação não é regulamentada, há um clamor para que aquela lei seja instituída. E aí, nessa mesma disciplina, a gente costuma perguntar, a lei atingiu a sua finalidade ou não? Ela atingiu ao cunho social a que ela se propôs quando ela nasceu? Como é atingir o cunho social, atingir a sua finalidade? É ser implementada, é isso que você perguntou. Sim. Ela está resolvendo? Então, a Lei Maria da Penha está resolvendo em parte. Avançou demais nesses 40 anos, mas ainda está distante de atingir ao seu cunho social, a sua verdadeira finalidade. E aí, quando a gente... É princípio do direito, eficácia ou ineficácia. Essa lei, ela se tornou eficaz? Essa lei, ela se tornou implementada, ela atingiu a sua finalidade? Então, isso a gente estuda desde o primeiro momento no direito, é muito interessante esse estudo. No aspecto jurídico, pelo que eu entendo a senhora falar, é que há uma dificuldade pessoal, até do número de pessoas que estão envolvidas numa vara especializada para dar esse atendimento direcionado à mulher, mas dentro do aspecto mais jurídico... Falta de oficial de justiça, que é insuficiente. Sim. Eu imagino, mas dentro do aspecto cada vez mais jurídico mesmo. Aí me perdoe se eu estiver falando alguma inconformidade nesse aspecto. A senhora entende que nas primeiras audiências, nos primeiros momentos de um processo, deveria ser mais célere? É esse aspecto que a senhora menciona? É isso? Sim. Tudo teria que ser mais célere. Tudo, desde a delegacia. Então, ela deveria funcionar. Claro que o número é muito grande, mas para acompanhar isso, deveria ter uma estrutura de pessoal e física maior. É claro que eu não estou julgando o Estado, ou dizendo que o judiciário se apequena. É um aspecto geral, né? É o contexto, é geral. Na administração pública é pequeno, as repartições são pequenas, o Estado se esforça e muito para suprir tudo isso, mas acompanhar a administração pública junto ao crescimento dos crimes é que ainda tem sido pouco. Apesar de todo o esforço, apesar de todo o suporte financeiro, apesar de todo o recursos humanos que é necessário para isso. Não só na administração pública, no executivo, no legislativo, como no judiciário. Certo. Excelência, para a gente caminhar para o fim dessa entrevista, a senhora está tomando posse agora na associação, mas a gente também está olhando agora um pouco mais lá para a esfera federal. A gente tem a ministra Rosa Weber no comando da maior corte, da Suprema Corte Brasileira. O que isso representa? Olha, é muito interessante isso. Ter uma ministra mulher lá, para a gente representa o ápice da conquista feminina, né? Ministra Rosa Weber. Amanhã nós temos a ministra Carmen Lúcia, já estou dando spoiler aqui também, que já está na rua, né? Amanhã nós temos a aula inaugural da Escola da Magistratura do Amazonas. Então, a aula magna, de início do período. E nós teremos a presença da ministra Carmen Lúcia, né, que vem nos brindar com uma palestra. Então, ter ministras, e eu gosto muito de citar, que foi a quebra de paradigmas, que foi
a ministra Ellen Grace, você lembra, Sim. que foi a primeira-ministra mulher, mulher. né? No nosso TJ, hoje, nós estamos num momento de vanguarda, o nosso TJ do Duas no Amazonas. comando, né? Nós temos 2 no comando, nós temos hoje 8 desembargadoras mulheres na corte. Daqui a pouco tempo, as mulheres no estado do Amazonas, elas serão em maior número que os desembargadores. Isso é uma quebra de paradigmas, isso é uma enorme conquista. É isso mesmo. Né? Hoje nós temos na nossa BMCJ, tomando posse, no nosso conselho, 8 magistradas, temos advogadas, temos defensoras públicas, temos o Ministério Público e temos a nossa presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Anélia, do Conselho Deliberativo da nossa BMCJ, que toma posse daqui a 2 dias. Então, isso para a gente cresce de importância, porque nós faremos mais ações, nós teremos mais apoio do TJ, teremos apoio do MP, teremos apoio da Defensoria. Isso vai abrir como um leque de opções para todas as nossas ações e ampliar essa proteção da mulher. É isso mesmo. E avançar no mercado de trabalho, avançar nos cargos de direção. Avançar nos cargos de decisão mesmo. Isso é, De decisão. Isso é fundamental. Isso é é fundamental. cargo de decisão, essa é a palavra-chave. É isso. Doutora, eu quero desejar à senhora um feliz Dia das Mulheres, parabéns pela trajetória, parabéns por estar à frente de uma associação tão importante, que tem a bandeira feminina, e isso é de uma importância gigantesca, porque só quem acompanha as lutas, sabe, das dificuldades do mercado de trabalho, eu como homem não posso falar isso na pele, mas como filho, como marido, a gente entende... Como pai, preocupado com o futuro dos nossos filhos. O complexo cenário que a gente enfrenta. Exatamente. Então, primeiramente, meus parabéns. Parabéns Muito mesmo. obrigada, e dizer para vocês que a BMCJ está de portas abertas, a Associação dos Magistrados da Amazônia, a nossa Academia de Letras Jurídicas, a LACA, eu participo de várias academias, né? E, sobretudo, da nossa Faculdade Santa Teresa, de portas abertas para vocês. É uma novel instituição que só tem 4 anos e que já desponta como o melhor corpo docente do estado do Amazonas, com a nossa reitora Maria do Carmo Cefaí Lins de Albuquerque no comando. E a FAMetro também de portas abertas a vocês. Muito obrigada, sem palavras. Muita gratidão por agradecer por esse momento aqui. Obrigado, obrigado mesmo, Excelência. Bom, eu conversei com a juíza Lúcia Viana, ela é presidente da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica no Amazonas. Toma posse aqui no estado em 2 dias, no próximo dia 10. A você, internauta, curta, comente essa entrevista, compartilhe. E, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade.